Olá, pessoal. Eu sou a Ana Carolina, estudante do curso de Letras, e estou cursando a disciplina de Análise Crítica do Discurso com a professora Ana Carolina Martins da Silva. Vou falar um pouquinho sobre o capítulo 7, Discurso e Mudança Social nas Sociedades Contemporâneas, do livro Discurso e Mudança Social, do Norman Fairclough. Então, nesse capítulo, ele fala um pouquinho sobre as mudanças nas ordens do discurso e não sobre os eventos discursivos, que foi algo que ele falou nos capítulos anteriores. E ele comenta sobre 3 tendências que afetam a ordem societária do discurso: a democratização, a comodificação e a tecnologização do discurso. As 2 primeiras, a democratização e a comodificação, referem-se às mudanças efetivas nas práticas do discurso, e a terceira, a tecnologização, diz respeito às intervenções conscientes nessas práticas e a importância disso, para produzirmos mudanças efetivas. Então, vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. A democratização é a retirada das desigualdades e dos direitos, das obrigações e do prestígio discursivo e linguístico dentro dos grupos de pessoas. Através de lutas sociais, é possível que dialetos diferentes do inglês padrão sejam mais aceitos, como é o caso, então, dos programas de televisão e rádio aceitarem indivíduos com os dialetos não padrão, mesmo que os apresentadores tenham uma pronúncia mais prestigiada. É algo diferente das novelas, por exemplo, Ou seja, as transmissões permitem essa certa apropriação de dialetos não padrão, mesmo nessas áreas de menor prestígio. Outro fator visível é a eliminação dos marcadores de hierarquia de poder, como médico-paciente, professor e aluno, chefes e empregados, enfim, em que o detentor do poder nem sempre utiliza os marcadores de tratamento. Porém, por vezes, esses marcadores se tornam escondidos, digamos assim, como é o caso dos entrevistadores de rádio usarem seu direito de formular, de questionar, como meio de exercer o controle e avaliar, então, o que o entrevistado diz. Ou seja, a aparente eliminação desses marcadores está sendo substituída por mecanismos implícitos, principalmente nesses meios mais formais, em que essas discrepâncias de poder e status são mais visíveis. Além disso, atualmente, a língua escrita ela tem influenciado muito a fala mais formal e vice-versa, e os valores culturais atuais atribuem grande valor a essa informalidade e a mudança, e podemos perceber isso nas formas que lembram a fala dentro da própria escrita. Já a comodificação é o processo pelos quais os domínios e as instituições sociais não possuem o único propósito de produzir mercadorias economicamente, mas são organizados e definidos em termos de produção, distribuição e o consumo dessas mercadorias. Então, o fato de referirem-se às pessoas como mãos de obra dentro das indústrias é uma maneira de vê-las como mercadorias que produzem outras mercadorias, Então, o discurso educacional comodificado é dominado por um vocabulário de habilidades em que tem implicações ativas e individualistas, Isto é, são apreciados nos indivíduos, diferenciando-se em tipos, graus, sendo o próprio conceito de habilidade, no caso, democrático, porque pressupõe que qualquer pessoa tenha capacidade de aprendizagem, de desenvolvimento, desde que tenha o treinamento adequado. Então, saber usar a língua diz respeito a um conjunto de habilidades, tanto de escrita e de fala, quanto de leitura e de compreensão. Aí ele fala um pouquinho sobre a publicidade, que eu achei super interessante e importante da gente estudar, que é um discurso de estratégias, Ela precisa apresentar publicamente pessoas, organizações, mercadorias, produtos, enfim, para que estes sejam vistos como diferentes. E para isso a identidade deles precisa ser construída, E também os produtores, vendedores dos produtos precisam ter uma imagem que se harmonize com o produto vendido. Ou seja, é uma espécie de comunidade de consumo que a publicidade constrói e simula. E os publicitários, eles podem evocar simulações de estilos de vida apenas com imagens visuais, gerando uma comunicação mais imediata, mais rápida que a da própria língua.
E por último, então, a tecnologização. Ele começa falando um pouquinho que as sociedades modernas, elas são caracterizadas por um grande controle, né, na vida das pessoas. E alguns exemplos de tecnologias do discurso são entrevistas, ensino, aconselhamento, publicidade, falado anteriormente. E essas tecnologias de discurso são adotadas em locais institucionais específicos por agentes escolhidos. E ele traz como exemplo pesquisadores que cuidam de sua eficiência, treinadores que transmitem, né, técnicas. Então, eles são treinados em habilidades sociais, como é o caso das tecnologias discursivas de professores, entrevistadores, publicitários, né? E essas tecnologias geralmente são planejadas para ter efeitos sobre seus clientes e os consumidores. Ou seja, há uma relação íntima entre o conhecimento sobre a linguagem e o discurso e o poder, já que elas são planejadas com base nos efeitos que são antecipados a partir de escolhas linguísticas do próprio vocabulário, da gramática, da entonação, da organização do diálogo e assim como as expressões faciais, os gestos, posturas, os próprios movimentos corporais, né? Então, tudo isso é feito por meio de um planejamento consciente, que eu falei lá no início do vídeo, porque a pessoa em questão, ela conhece a linguagem, o discurso e também possui um certo conhecimento psicológico e até mesmo sociológico. Então, cada vez mais os analistas do discurso e os linguistas são vistos como tecnólogos do discurso. Então, para finalizar, né, o final do capítulo, ele comenta que ter habilidades de controle da conversa é importante para nós, né, tanto no ambiente de trabalho quanto nas próprias relações familiares no nosso dia a dia, porque ter controle conversacional permite controlar a própria conversação e, consequentemente, o nosso próprio comportamento. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido um pouquinho o que eu expliquei. E é isso aí, muito obrigada por terem assistido.